Opa, santa, que aí vem história. A gente vai falar hoje aí nesse vídeo sobre uma pandemia. Não é a atual, né? Mas aquela lá de 1918 aí. A gente vai falar principalmente sobre o Brasil, como ela atingiu o Brasil, que lições se tirou ou não a respeito dessa pandemia. Bora lá! Buenas, o vídeo de hoje então aí é com base ali para a gente entender um pouco como que a gripe espanhola afetou o Brasil, né? O que que aconteceu na época, que soluções, o que que se pensou na época, como que se tratou aquela pandemia, né? Mas especialmente no Brasil, né? Com base aí nessa baita obra aqui dessas baitas autoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, né? Esse livro aqui, A Bailarina da Morte, que aliás me foi uma baita dica aí da Sora Ju, uma baita dica e empréstimo aí do canal Hora da Literatura. Se tu não conhece ainda, tu tá perdendo tempo, tá vendo o YouTube do jeito errado. Embaixo aí na descrição do vídeo tem o link do canal Hora da Literatura, indispensável. Mas bora lá, a gente tem aqui, essa obra aqui é fundamental para a gente entender como que a gripe espanhola chegou ao Brasil, como que ela se espalhou, o que se pensou na época, como que se tratou e como que ela, que ensinamentos ela deixou. Aqui tem uma verdadeira reconstituição do traçado da entrada, da chegada da espanhola no Brasil e como ela foi se espalhando, né? Foi feita toda uma reconstituição com base em dados, obviamente, né, da época, jornais, notícias, determinações, né, de políticos, de governantes, enfim, e se sabe, né, as duas conseguiram traçar aí direitinho a chegada da doença, né, da pandemia no Brasil. Teria chegado ao Brasil ali no mês de setembro, né, de 1918, a partir do navio Demerara, que ancorou em Recife, mas vindo de Liverpool e antes, né, como uma escala, antes saindo de Lisboa. Então não se sabe ao certo ainda, né, da onde que teria vindo. O fato é que esse navio que ancorou em Recife no início de setembro de 1918 já trouxe consigo aí primeira leva, os primeiros contaminados, e a partir daí tá o histórico aqui, né, a cada data, enfim, é muita data, muita coisa pra gente tratar aqui no vídeo, mas todas as escalas que esse navio, depois do Recife, ele foi até Buenos Aires, mas todas as escalas que ele fez, né, em todos os portos brasileiros, até sair do Brasil, então, e entrar em águas aí do Rio da Prata e chegar, né, em Buenos Aires. E a partir daí a gente consegue ver direitinho a data do desembarque em cada cidade, né, em cada porto brasileiro, e as primeiras levas aí de contaminados se espalhando, né, entre a população, os primeiros casos, e a gente consegue ver também um monte, né, de coisas, né, o negacionismo na época, né, não se acreditando, né, que fosse uma doença tão séria, tão perigosa, né, enfim, o vírus influenza, é o vírus da gripe, é só uma gripezinha, enfim, não é tão perigoso assim. O negacionismo em relação a medidas, né, de profilaxia ou medidas de isolamento. Então, em alguns portos tentou-se fazer o isolamento, uma quarentena, né, para as pessoas antes de desembarcarem, os tripulantes, né, antes de desembarcarem em terra firme, ou mesmo os passageiros, e aí não deu certo, né, na maioria dos lugares isso acaba não acontecendo. Tem um caso aí emblemático, né, ainda por cima de Manaus, aonde se negou a doença, o mais que se pôde, porque estava tendo ali, né, iam ocorrer eleições aí legislativas, né, em Manaus. Então, até o dia das eleições se escondeu o máximo que pôde, né, a doença, os efeitos, o número de mortos, enfim, e depois das eleições, então, que se abriu o jogo, né, para a população. Essa questão de abrir o jogo, né, tem coisas antes que a gente tem que ver a respeito disso, né, o próprio nome gripe espanhola, essa doença, né, enfim, ela não nasceu na Espanha, mas a Espanha foi o primeiro país a noticiar, a notificar, a publicar em jornais, né,
essa epidemia, essa doença, porque é durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ainda está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, quando a Espanha noticia esses casos. Porque não tinha censura na Espanha, né? Nas notícias, nos periódicos, nos jornais, enfim. Os países que estão em guerra, né, no continente europeu têm um rígido controle sobre as notícias para não causar pânico entre as pessoas, para não baixar o moral das tropas, enfim. A Espanha não está participando, né, na Primeira Guerra Mundial, então ela noticiou livremente, e aí acabou levando a fama, né? As autoras ali vão no livro, né, abordar as possíveis outras origens que deve ter essa epidemia, inclusive longe da Europa, nos Estados Unidos, né? Uma das hipóteses, né, da geração, do surgimento então desse vírus. O fato é que, falando em Primeira Guerra Mundial, né, elas vão dar ali o número exato, né, de pessoas, de brasileiros e brasileiras que foram para a Primeira Guerra Mundial com logística, em enfermagem e tal, e que vários deles, né, vão, pouco tempo depois de chegados no continente europeu, já vão estar infectados também. Mas é interessante da gente ver o quanto em 100 anos, né, em 102 anos, o quanto bem pouco se aprendeu e pouca lição se tirou de uma epidemia que é difícil de apontar o número exato de vítimas, né, por todos esses casos de subnotificação da época. Estamos falando da espanhola, muito embora, né, hoje isso não tenha mudado muito também. Todos os casos, então, de subnotificação, o quantos casos teriam acontecido até que fosse adotado o protocolo de se contabilizar e de se notificar as autoridades quando a causa do óbito fosse a espanhola. Então, enquanto isso não era obrigatório, não se notificava. Uma questão que é incrível da gente ver nas duas épocas, né? Lá no início, ali na segunda década do século XX e atualmente na segunda década do século XXI, é o apelo a curas milagrosas, a crenças milagrosas, a remédios sem nenhum tipo de comprovação científica, nenhuma evidência. Adivinha o nome do remédio que foi utilizado lá em 1918, lá na gripe espanhola, como uma alternativa para o tratamento ou para a cura? Quinino, e aliado ao cloro, né? Quinino, remédio, né? Já na época usado aí para combater a malária, é um analgésico, enfim, mas que não tinha e não tem absolutamente nenhuma eficácia em matar vírus. E era prescrito na época, que fixação que o pessoal tem, né, por essa medicação, enfim. É uma leitura fundamental para a gente entender um pouco assim como a gente pode, se a gente quiser, se tiver a mente aberta, se tiver bom senso, se acreditar na ciência, se acreditar na história, o quanto se pode aprender com problemas aí pelos quais já se tenha passado. A gente teve ali o exemplo bem fácil, não em outro país, no nosso mesmo. Essa pandemia afetou o Brasil há cento e poucos anos atrás, deixou um monte de erros, né? Deixou um número muito elevado de casos pela forma errada de se tratar, seja negando, seja apelando a remédios ineficazes ou a crenças ineficazes, seja atendendo a interesses políticos. A gente vê 102 anos depois um déjà vu, ou melhor, um déjà vu, né, a respeito disso. A gente vê 102 anos depois que pouco ou nada se aprendeu com isso, principalmente, né, em termos de governantes, né? Cientistas, obviamente, aprenderam, a ciência aprendeu, estudiosos aprenderam. Agora, a questão que a gente tem, o problema maior que a gente tem é a classe política, né? Que a gente tem que ter o cuidado, né? A ressalva sempre de lembrar que político não pensa como pessoa do povo. Político, o interesse dele é sempre a próxima eleição, é capitalizar votos para si, por partido, enfim, né? Então não é exatamente os interesses do povo, os interesses com saúde, com melhoria do povo. Bom, então, né, enquanto persistirem essa visão limitada, esses negacionismos, essa insistência em não olhar para o passado e não aprender com erros do passado, enquanto essas coisas persistirem, a gente ainda vai ter muitas tragédias acontecendo, né, no nosso país.
e ainda vai, né, demorar muito tempo para se recuperar delas. Não é tão simples que é estudar, né, aprender. Gostou? Já sabe o que fazer, então, né, manda para os amigos, enfim, para quem tu acha que precisa aprender, que, né, quer dizer, todo mundo tem que aprender, né? Mas enfim, né? Compartilha aí, usa à vontade e pega aquela dica, não esquece, né? Pega aquela dica lá do canal, Hora da Literatura, tá perdendo tempo se tu não conhece ainda, hein? Era isso, até o próximo.